Capítulo 26. Herodes é declarado em Roma rei da Judéia por Antônio, com o auxílio de Augusto. Antígono sitia Massada, defendida por José, irmão de Herodes. 612. A compaixão que Antônio sentiu da infelicidade e a inconstância da sorte, que sente prazer em perseguir os homens mais ilustres, reduzirá Herodes à lembrança da maneira gentil com que Antípatro, seu pai, o havia recebido em casa, a consideração do dinheiro que ele lhe prometia se o fizesse rei, tal como já o fizera a tetrarca, e principalmente o ódio contra Antígono, que ele considerava facioso, inimigo declarado dos romanos, fizeram-no decidir-se por ajudá-lo com todas as suas posses. Augusto fez o mesmo, tanto em consideração à amizade particular que César tivera por Antípatro, por causa do auxílio dele recebido na guerra do Egito, quanto pelo desejo de obsequiar Antônio, a quem via abraçar com tanto ardor os interesses de Herodes. Assim, reuniram o Senado. Messala e Atratino introduziram Herodes, elogiaram grandemente os serviços que seu pai e ele haviam prestado ao povo romano, lembrando que Antígono, ao contrário, não somente era um inimigo declarado, tal como o provavam as suas ações precedentes, como também demonstrara total desprezo pelos romanos ao receber a coroa das mãos dos partos. Essas palavras incitaram o Senado contra Antígono, e Antônio acrescentou que na guerra que se travaria contra os partos seria, sem dúvida, muito vantajoso constituir Herodes rei da Judéia. Todos aceitaram a proposta, e o favor que Herodes ficou devendo a Antônio foi tanto maior quanto era inesperada aquela extraordinária graça, pois os romanos não costumavam outorgar coroas senão aos de família real. Ele havia pensado apenas em pedir a coroa da Judéia para Alexandre, irmão de Mariana e neto de Aristóbulo do lado paterno e de Hircano do lado materno. Herodes depois mandou matar Alexandre, como diremos a seu tempo. Podemos acrescentar que a pressa de Antônio aumentou ainda esse favor, pois esse importante assunto foi concluído em 7 dias. Ao sair do Senado, Antônio e Augusto levaram Herodes em sua companhia e, seguidos pelos cônsules e senadores, foram ao Capitólio, onde ofereceram sacrifícios e colocaram como num sagrado depósito o decreto do Senado. Antônio em seguida ofereceu um lauto banquete ao novo príncipe, cujo reinado se iniciava na 184ª Olimpíada, no consulado de Caio Domício Calvino e Caio Asínio Polião. 61:3. Enquanto isso se passava em Roma, Antígono sitiava a fortaleza de Massada. José, irmão de Herodes, a defendia. Estava ela bem provida de todas as coisas, mas faltava água. Como José sabia que Malco, rei dos árabes, estava sentido por ter dado motivos para que Herodes ficasse descontente com ele, resolveu, naquela contingência, sair à noite com 200 homens para ir procurá-lo, mas naquela mesma caiu tão forte chuva que as cisternas se encheram. E assim, não tendo mais necessidade de água, cuidou apenas em defender-se bem. Aquele auxílio, que ele e os seus julgaram vir do céu, elevou-lhes de tal modo a coragem que eles faziam contínuas arremetidas contra os sitiantes, quer em pleno dia, quer à noite, e assim conseguiram matar muitos deles. 614. Ventídio, general de um exército romano, expulsou os partos da Síria, entrou na Judéia e acampou perto de Jerusalém, sob o pretexto de socorrer José, mas na realidade viera tirar dinheiro de Antígono, como de fato tirou. Ele retirou-se em seguida com a maior parte das tropas e deixou o resto sob o comando de Silon. Antígono foi obrigado a dar dinheiro também a este, para que ele não lhe fosse contrário durante o tempo em que ele aguardava socorro, que lhe deveria vir dos partos. Capítulo 27. Herodes, voltando de Roma, reuniu um exército, toma algumas praças e sitia Jerusalém, mas não consegue tomá-la. Derrota os inimigos no grande combate. Seu estratagema para vencer judeus partidários de Antígono, que fazia a guerra aos partos. Belos combates que trava a caminho. José, irmão de Herodes, é morto em combate. Antígono manda cortar LH a cabeça, e Herodes vinga essa morte. Sitia Jerusalém, onde Sósio se une a ele com o exército romano. Herodes desposa Mariana. 615.
Herodes, voltando de Roma, reuniu em Ptolemaida uma grande quantidade de tropas, tanto de sua nação quanto estrangeiras, que tomou sob pagamento, sendo ajudado ainda por Ventídio e por Solon, a quem Gélio havia trazido uma ordem de Antônio para se unir a ele. Ambos antes estavam ocupados. O primeiro acalmando agitações em algumas cidades, devido à invasão dos partos, e o segundo estava na Judéia, onde Antígono o subornara com dinheiro. Herodes entrou na Galiléia para marchar contra Antígono. Suas forças aumentavam sempre, à medida que ele avançava, e quase toda a Galiléia abraçou o seu partido. A primeira coisa que ele resolveu empreender foi fazer levantar o cerco de Massada, para livrar os seus parentes, que lá estavam encerrados. Mas era antes necessário tomar Jope, a fim de não deixar atrás de si nenhuma praça forte quando avançassem para Jerusalém. Silon aproveitou a oportunidade para se retirar, e os judeus do partido de Antígono perseguiram-no. Mas Herodes, embora tivesse poucos soldados, deu-lhes combate, derrotou-os e salvou Solon, que já não lhes podia resistir. Depois tomou Jope e avançou rapidamente para Massada. O seu exército fortificava-se dia a dia com os compatriotas que se uniam a ele, uns pelo afeto que tinha tido por seu pai, outros pela estima que tinha por ele e outros ainda pelos favores que deviam a ambos. A maior parte, porém, vinha pela esperança dos benefícios que imaginavam receber dele como rei. Antígono fez-lhe diversas emboscadas pelo caminho, mas sem grande vantagem. Assim, Herodes fez levantar o cerco de Massada e, aumentando ainda as suas forças com os que estavam nessa praça, tomou o castelo de Ressa e avançou para Jerusalém, seguido pelas tropas de Solon e por vários habitantes daquela grande cidade, que temiam o seu poder. Herodes sitiou-a do lado do ocidente, e os que a defendiam atiraram grande número de flechas e grande quantidade de dardos, e fizeram várias arremetidas contra as suas tropas. Ele começou anunciando por um arauto que não viera com outro objetivo senão o bem da cidade, e que esqueceria as ofensas feitas a ele pelos seus maiores inimigos, não excetuando ninguém dessa anistia geral. Antígono respondeu, dirigindo-se a Silon e aos romanos, que era coisa indigna da justiça, de que o povo romano fazia profissão, colocar no trono um simples particular, ainda mais um idumeu, isto é, um semi-judeu, contra as leis da nação, que só concedia aquela honra a quem o nascimento tornava digno dela, e que, se estavam descontentes por ele haver recebido a coroa das mãos dos partos, restavam ainda outros, de família real, que não haviam ofendido os romanos e aos quais podiam oferecê-la, e também sacerdotes, aos quais não era justo privar de uma honra a qual tinham o direito de aspirar. Antígono e Herodes assim discutiram e chegaram mesmo às injúrias. Antígono permitiu aos seus repelir os inimigos, e eles atiraram-lhes flechas e lançaram tantos dardos do alto das torres que os obrigaram a se retirar. Viu-se então claramente que Solon se deixara subornar por dinheiro, pois ele permitiu que vários de seus soldados começassem a gritar que lhes dessem víveres e dinheiro com quartéis de inverno, porque os campos haviam sido inteiramente devastados pelas tropas de Antígono. Todo o acampamento se revoltou então, preparando-se para se retirar, mas Herodes pediu aos oficiais das tropas romanas que não o abandonassem daquela maneira, lembrando-lhes que haviam sido enviados por Antônio, Augusto e pelo Senado para ajudá-lo, e que, quanto aos víveres, ele daria uma ordem, e nada haveria de faltar. Essa promessa ele cumpriu imediatamente. Mandou buscar alimento em tão grande quantidade que tirou qualquer pretexto de Silon para se retirar. Pediu também aos amigos em Samaria que levassem a Jericó trigo, vinho, óleo, gado e todas as outras coisas necessárias a um exército. Logo que Antígono soube disso, deu ordem que se reunissem as tropas de seu partido, as quais ocuparam as passagens dos montes e armaram ciladas aos que traziam esses víveres de Jericó. Herodes, que por seu lado de nada se descuidava, tomou 5 coortes romanas, 5 dos judeus, alguns soldados estrangeiros e parte de sua cavalaria e foi a Jericó. Achou a cidade abandonada, e 500 de seus habitantes haviam fugido para os montes com as suas famílias. Ele os mandou prender e depois os soltou. Os romanos encontraram a cidade cheia de toda espécie de bens e a saquearam.
Herodes lá deixou uma guarnição e deu quartéis de inverno para as tropas romanas na Idumeia, na Galileia e em Samaria. Antígono, como recompensa pelos presentes que concedera a Solon, obteve dele que mandasse uma parte de suas tropas a Lida, para ganhar as boas graças de Antônio. Assim, os romanos puderam viver em paz em grande abundância. 616. Herodes, que não queria ficar inativo, enviou José, seu irmão, a Idumeia com 1000 homens de infantaria e 400 cavaleiros, enquanto ele foi a Samaria, onde deixou a sua mãe e os demais parentes que havia retirado de Massada. Passou depois a Galileia para tomar as praças nas quais Antígono havia colocado guarnições. Chegou a Séforis numa ocasião em que caía muita neve, e os que a defendiam para Antígono fugiram. Ele aí encontrou grande quantidade de víveres. Mandou de lá um corpo de cavalaria e 3 cortes contra os ladrões que se refugiavam nas cavernas próximas à aldeia de Arbela. 40 dias depois, ele avançou com seu exército, e os inimigos apareceram com muita coragem e ousadia. Travou-se logo um grande combate. A ala esquerda do exército de Herodes foi desbaratada, mas ele a socorreu com tanta força e energia que a fez voltar à sua frente para aqueles dos seus que lhes tinham voltadas as costas, pondo assim em fuga os inimigos, que já se julgavam vitoriosos, e perseguindo-os até o Jordão. Tão belo feito trouxe ao seu partido o resto da Galileia, exceto os que se haviam retirado para as cavernas. Deu aos seus soldados 150 dracmas por cabeça, tratou os oficiais de acordo com o cargo e os enviou aos quartéis de inverno. Silon foi obrigado a abandonar os seus soldados e vir procurá-lo com os seus oficiais, porque Antígono só forneceria víveres às suas tropas durante 1 mês, e dera ordem aos habitantes dos lugares vizinhos que lhes retirassem todas as coisas necessárias à vida e fugissem para as montanhas, a fim de fazê-los morrer de fome. Herodes tomou providências e entregou essa incumbência a Feroras, seu irmão mais novo, ao qual ordenou que também restaurasse o castelo de Alexandrion, que estava completamente abandonado.